Caro leitor, há momentos na vida em que tudo parece desmoronar, quando as pessoas que deveriam nos proteger nos viram as costas. Quando o futuro se torna uma estrada escura. Foi exatamente assim que minha história começou, na noite em que fui expulsa de casa. Meu nome é Alisa Navarro. Há 5 anos, eu acreditava ter uma família, um marido respeitado, uma casa confortável e uma vida que parecia segura. Mas tudo não passava de uma ilusão. Naquela época, eu estava grávida. Não de um bebê, nem de 2, mas de 3 trigêmeos que cresciam dentro de mim, sem saber o destino cruel que nos aguardava. A família do meu marido nunca me aceitou, principalmente minha sogra, Dona Carmen, uma mulher orgulhosa, rica e influente, que sempre me olhou como se eu fosse inferior, como se eu fosse um erro na família. No início, ela apenas me ignorava. Depois vieram as críticas, os olhares de desprezo, as palavras duras. Até que um dia, a situação mudou. E tudo ficou ainda pior. Ela dizia que aqueles bebês não eram do filho dela, que eu estava tentando prender um homem rico, que minha gravidez era uma mentira. Mesmo com exames e provas, nada era suficiente para ela. Seu ódio parecia não ter limites. Meu marido, Rafael, estava sempre viajando. Negócios importantes, reuniões em outras cidades. E cada vez que ele saía, minha sogra parecia se tornar mais cruel, como se estivesse esperando aquele momento. Foi em uma noite fria que tudo aconteceu. Ela entrou no meu quarto sem bater, com 2 seguranças atrás dela. Seu olhar estava cheio de desprezo, e suas palavras foram como lâminas, que rasgaram minha vida em pedaços. Saia desta casa agora. Eu tentei explicar, tentei implorar. Disse que estava grávida, que não tinha para onde ir. Mas ela não se importou. Seu coração parecia feito de pedra. Naquela noite, fui colocada para fora. Sem dinheiro, sem apoio, com 3 vidas crescendo dentro de mim. E com um coração destruído, mas ainda cheio de esperança. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu dormia em um pequeno quarto alugado. Trabalhava como podia e lutava contra o cansaço constante. Mas havia algo que me mantinha de pé. Meus filhos. Eles nasceram em uma madrugada chuvosa. 3 pequenos milagres. Lucas, Mateus e Sofia. Quando os segurei pela primeira vez, prometi que faria qualquer coisa por eles, mesmo que o mundo estivesse contra nós. Criar 3 bebês sozinha não foi fácil. Houve noites sem dormir, dias sem dinheiro, momentos em que pensei que não conseguiria, mas sempre que olhava para eles, encontrava forças para continuar. Eu sempre sonhei em ser médica. Era um sonho antigo, que parecia impossível naquele momento, mas algo dentro de mim dizia que aquela não seria minha história final. Seria apenas o começo. Com muito esforço, comecei a estudar novamente, enquanto meus filhos dormiam, enquanto a cidade descansava. Eu abria livros antigos e mergulhava em conhecimento, determinada a mudar nosso destino. Os anos passaram lentamente, mas cada sacrifício começou a dar resultado. Passei em exames importantes, consegui bolsas de estudo e me tornei uma médica respeitada, especialista em casos difíceis. Meu nome começou a aparecer em jornais. Pacientes viajavam de longe, buscando tratamento comigo. Alguns até me chamavam de milagreira. Mas eu sabia a verdade. Era apenas dedicação e esperança.
5 anos se passaram desde aquela noite. Meus filhos cresceram fortes e felizes. E eu, finalmente, tinha estabilidade. Mas dentro de mim, ainda havia uma ferida. Uma história que precisava ser resolvida. Um passado que precisava ser enfrentado. Foi então que recebi um convite inesperado. Um grande hospital da cidade, a mesma cidade de onde fui expulsa, precisava de uma especialista urgente. Um caso complicado, que apenas eu poderia tratar. Quando cheguei ao hospital, as memórias voltaram com força. As ruas, os prédios, tudo parecia igual, mas eu não era mais a mesma mulher. Agora eu era a doutora Alisa Navarro. Uma médica respeitada, uma mãe forte e alguém que não tinha mais medo, nem vergonha, do passado. Ao entrar no quarto do paciente, meu coração quase parou. Na cama estava Rafael, o homem que um dia foi meu marido, pálido e debilitado, lutando contra uma doença grave. Ele me olhou com surpresa. Seus olhos se arregalaram, como se estivesse vendo um fantasma. Talvez estivesse mesmo o fantasma da mulher que ele perdeu, por não ter acreditado nela. Atrás dele estava Dona Carmen, a mesma expressão arrogante. Mas agora, misturada com medo, ela também me reconheceu imediatamente. E pela primeira vez, em 5 anos, parecia sem palavras. O silêncio tomou conta do quarto, pesado e cheio de lembranças. Mas eu permaneci calma, porque não estava ali por vingança. Estava ali como médica e como alguém que venceu. Eu posso ajudá-lo, disse eu. Minha voz estava firme, sem ódio, sem rancor, apenas verdade. A verdade de alguém que sobreviveu. Naquele momento, Rafael chorou, talvez percebendo tudo que perdeu, a família que poderia ter tido, os filhos que nunca conheceu, a mulher que um dia amou e que agora estava diante dele. Mais tarde, meus filhos chegaram ao hospital curiosos e inocentes, sem entender completamente a situação, mas cheios de vida e esperam. Lucas, Mateus e Sofia seguraram minha mão. E naquele momento, percebi algo importante. O passado não podia ser apagado, mas o futuro ainda podia ser escrito, com novas escolhas e novos caminhos. Porque às vezes a maior vitória da vida não é a vingança, mas a superação. É provar que mesmo depois da queda, ainda somos capazes de nos levantar. E muito mais longe. E assim termina esta história, caro leitor. Às vezes a vida nos expulsa de lugares que pensamos ser nosso lar, mas é justamente isso que nos empurra para nosso verdadeiro destino. Se esta história tocou seu coração, continue comigo. Na próxima história, um novo segredo será revelado e talvez surpreenda você mais uma vez.